Olá, eu sou o professor Paulo Darnes do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de conversão de energia. Neste vídeo nós vamos começar a analisar o modelo elétrico-mecânico da minha máquina de corrente contínua. Então a minha máquina de corrente contínua, ela tem dois circuitos, certo? Nós vimos que nós tínhamos bobinas, enrolamentos no rotor, que nós chamamos de armadura, e também bobinas e enrolamentos no estator, que nós chamamos de circuito de campo. Então nós temos o circuito de campo, que é modelado por um indutor e uma resistência. Essa resistência é a resistência do próprio fio que compõe o enrolamento de campo. E temos também o circuito de armadura, certo? Então o circuito de armadura é modelado por uma resistência, uma bobina e também por uma fonte de tensão controlada. Se nós injetarmos corrente no nosso circuito de campo e se a máquina estiver girando, nós já vimos ali que vai surgir uma tensão, certo? Essa tensão ela é proporcional a uma constante que depende de fatores geométricos, da corrente do circuito de campo e também da rotação da máquina. Nós vamos ter então a tensão de terminal, nós temos então VA, que é a tensão de terminal da máquina. Se a nossa máquina estiver operando em regime permanente, onde sua velocidade é constante, as tensões e correntes também são constantes, nós já vimos que nessa situação, com corrente constante, a reatância da bobina é nula, certo? Então nessa condição de regime permanente, nós podemos desprezar aí a indutância da bobina do circuito de armadura. Bom, se a tensão de terminal for maior do que a tensão induzida na nossa fonte, nessa situação a corrente armadura vai estar entrando na máquina. Ou seja, nós estamos fornecendo potência para a máquina, então ela está operando no modo motor. Logo, a equação aí da minha malha da armadura vai ser VA, que é igual a tensão induzida mais a queda de tensão na resistência de armadura. Já se a tensão de terminal for menor do que EA, a corrente vai estar saindo, ou seja, nós estamos absorvendo ou puxando potência da nossa máquina. Nesse caso, a máquina tem que estar trabalhando como gerador. Se a corrente está saindo, a máquina opera como gerador. Agora, a nossa tensão de terminal é igual à tensão induzida menos a queda de tensão na resistência de armadura. Então, relembrando, se VA é maior que A e a corrente está entrando, a minha máquina está trabalhando no modo motor. Se EA é maior do que a tensão terminal, a corrente estará saindo e nós estamos trabalhando no modo gerador. Bom, a tensão induzida ela pode ser expressa aí em função de vários fatores geométricos, do fluxo gerado pelo circuito de campo e da rotação da máquina. Bom, esse não é um formato muito adequado para nós calcularmos aí a tensão induzida, certo? Porque é difícil medir o fluxo gerado pelo circuito de campo. Nós podemos trabalhar um pouco mais essa equação. Primeiramente, vamos agrupar todos esses fatores geométricos numa constante que eu chamei aí de K. Essa forma está um pouco mais compacta, mas ainda está expressa em função do fluxo. Bom, nós sabemos que esse fluxo ele é proporcional à corrente do circuito de campo. Então eu também posso representar a fórmula da tensão induzida por uma constante que nós estou chamando de GAF vezes a corrente vezes a rotação da minha máquina. Bom, é possível obter esse GAF a partir dos fatores geométricos, mas nós também podemos obter experimentalmente, certo? Eu posso colocar a máquina girando, medir a tensão induzida, medir a corrente F e a rotação e calcular esse GAF, certo? Esse é um procedimento relativamente simples de se fazer em laboratório. O GAF, então, também é chamada de mútua rotacional. Com a nossa equação de armadura, se a máquina opera no modo motor e a corrente está entrando pelo seu terminal, nós temos então que a tensão VA é igual a EA mais a queda de tensão nas resistências. Já se a máquina estiver trabalhando como gerador,
a sua corrente vai estar saindo pelo terminal da máquina, logo o VA tem que ser igual ao IA menos a queda de tensão na resistência de armadura. Eu posso substituir aqui então o EA pela sua definição, GAF IF ômega-M. A potência na minha máquina, a potência na entrada da minha máquina, ela é igual ao produto da tensão de terminal pela corrente de terminal, certo? Tensão de armadura, corrente de armadura. Se eu substituo então a definição da tensão nessa fórmula, eu chego então que a minha potência é a tensão induzida, que é GAF IF ômega-M, vezes a corrente IA, mais a resistência de armadura, vezes a corrente IA ao quadrado, certo? Então essa é a potência aí da nossa máquina. A parcela ali em cima da resistência, claramente é perda, certo? É uma perda elétrica. Perda Joule que está acontecendo na resistência de armadura. A segunda parcela, nós vamos chamar de potência eletromecânica. Ou seja, é essa parcela da potência que é convertida de energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. No modo motor, essa potência está sendo convertida de elétrica para mecânica. Notem que essa potência é a potência em cima da nossa fonte controlada, certo? Em cima da nossa tensão induzida. Para nós calcularmos o torque da nossa máquina, podemos usar a forma que torque é igual a potência dividido pela rotação. Então, se eu pegar a potência eletromecânica e dividir pela rotação, nós vamos chegar que o torque eletromecânico é o GAF IF IA. Notem então que o nosso torque ele é proporcional a essa constante GAF, proporcional à corrente de campo e proporcional à corrente de armadura. Essa equação do torque eletromecânico nos diz ali que é muito fácil controlar o torque dessa máquina, certo? Esse é um dos motivos que essa máquina foi aplicada por muito tempo, quando nós queremos um controle de velocidade mais preciso, certo? Para eu fazer isso, basta eu controlar a corrente de armadura. Posso manter a corrente de campo constante e controlo a corrente de armadura. Controlar uma corrente contínua é relativamente simples, né? Bom, do ponto de vista mecânico, a nossa máquina de corrente contínua ela é modelada ali pelo circuito do rotor, certo? Então eu tenho um cilindro que gira. Esse equacionamento nos é dado ali pela equação que modela o movimento de rotação. Então eu tenho J como sendo o coeficiente de inércia, vezes a variação da velocidade, tem que ser igual ao somatório dos torques. Então eu basicamente tenho ali o torque eletromecânico da máquina e o torque de carga. No modo motor, quem fornece o movimento para girar a máquina é o torque eletromecânico. O torque de carga vai se opor ao movimento. Então, modo motor, torque eletromagnético e rotação em regime permanente tem o mesmo sentido. Bom, se esses dois torques se igualarem, automaticamente a minha máquina não acelera mais. Notem que eu não disse que a máquina vai ter velocidade nula, eu disse que a máquina não vai acelerar, ou seja, vai operar com velocidade constante. Então, sempre em regime permanente, esse somatório dos torques, ele tem que ser nulo, para a minha máquina poder operar com velocidade constante. No modo gerador, a minha equação passa a ser coeficiente de inércia vezes a derivada da velocidade, tem que ser igual ao torque mecânico menos o torque eletromagnético. Notem que no modo gerador, quem fornece energia para girar o eixo é uma fonte mecânica externa. Para a máquina como gerador, o que importa é que nós estamos recebendo potência mecânica pelo eixo de uma fonte de energia externa, certo? Em geral, essa fonte vai ser uma turbina, que pode estar sendo movimentada por água, certo? Ou por vapor. Pode ser um motor a combustão, que está acoplado ao eixo, mas o importante é que nós estamos recebendo aí, pelo eixo, potência mecânica. Então, esse torque mecânico externo é que vai ser responsável por girar a máquina, ou seja, torque mecânico e velocidade tem o mesmo sentido na máquina como motor. O nosso gerador vai ser uma carga para esse sistema, certo? Então, do ponto de vista do eixo, o gerador vai ser uma carga para o eixo. Novamente, quando esse torque mecânico for igual ao torque eletromecânico, ou seja, quando o somatório dos torques forem nulos,
a minha máquina vai trabalhar com velocidade constante. Eu não representei nessa figura, mas nós podemos também ter um torque de atrito, certo? Em ambos os casos, tanto no modo motor quanto no modo gerador, o torque de atrito sempre se opõe ao movimento, sempre é uma carga. Nós vamos então encerrando mais esse vídeo. Nossa intenção então foi apresentar o modelo elétrico e mecânico da nossa máquina de corrente contínua. Eu espero então que esse vídeo seja útil para o seu estudo.